eu acho que a gente tem que tornar essa discussão didática para a população. Não vai haver reforma tributária se a gente não começar a falar coisas que a maioria da população entenda. Senão nós vamos viver num núcleo de tecnocratas, porque a reforma já é muito complexa por si mesmo. O sistema tributário brasileiro é muito complexo. Por exemplo, eu acho que a gente deveria começar colocando uma questão que é nodal, que é assim, qual é o impacto da regressividade na vida do povo brasileiro. Então, vamos botar pessoas que vão falar desse impacto, né? Impacto sobre o consumo, o que é um imposto indireto, qual é o papel do imposto direto, ou seja, como é que o imposto direto pode ser progressivo e o outro é regressivo? Como é que os ricos não pagam impostos no Brasil e os pobres, que gastam a maioria do seu rendimento mínimo básico, seja ele do Bolsa Família ou do até 2 ou 3, 4 salários mínimos, gasta no consumo 80% da sua renda, entende? É impactado. Isso é uma coisa que iniciaria o grupo para a gente falar, olha, ou a reforma vai de frente com a regressividade, entende? Ou ela não tem sentido. Ou seja, ela tem que ser distributiva, ela tem que fazer justiça fiscal, ela tem que fazer justiça social. Está contemplada, Vossa Excelência, desculpa, sem interromper, está contemplada exatamente do ponto distributivo. Tá? Que é isso que eu quero entender. Eu acho que a gente tem que desdobrar um pouco, Aguinaldo, porque senão ela vai ficar hermética, isso que eu estou querendo colocar. Tá? Então, nós não podemos fazer uma temática hermética só porque uma reforma tributária ela é naturalmente complexa. Então, eu entendo também que vão surgir pressões de todo tipo. Eu estava lendo aqui no Valor Econômico de hoje a declaração do deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar, e depois do advogado. Ele está falando que o setor ruralista não é subtributado e ele já tem divergências em questões, para mim, que são absolutamente nodais, que eu não concordaria com várias, se concordaria com uma. Aqui, vou citar, Donizete, aqui, ó. Ele diz o seguinte, é uma lista de preocupações da bancada, alíquota única para todos os setores. Isso é uma das bases aí para a ideia da PEC 45, me parece que é a ideia de unificar as alíquotas, né? Extinção do regime de crédito presumido. Eu sou a favor de extinguir o crédito presumido. Tá? Porque a maioria dos que pagam imposto, inclusive na indústria, não estão no crédito presumido. 78% é pago por 3% dos industriais, das grandes indústrias. Tá certo? Então, agora, desoneração dos produtos da cesta básica, sim. Essa é uma discussão que eu retiraria, entende? Porque essa é de interesse comum. Pega o pequeno empresário rural, pega o pequeno agricultor, e etc., e pega o povão, porque quando você retira o subsídio, nesse caso, da cesta básica, você vai impactar o mais pobre, que consome o produto da cesta básica. E consumindo o produto da cesta básica, pelo contrário, você vai impactar, inclusive, a inflação com um negócio desse. Então, isso aqui é uma coisa que pode ser consensual, então vamos discutir o que é consensual, entende? Então, mas só para saber que eles têm mais 5 ou 6 questões que eles vão batalhar para não ter aqui, que vão contra o que já tem aí avançado na PEC 45. Isso é um setor. Você pegar os municípios, nós estamos recebendo uma bateria de pessoas que estão nos procurando, acho que todos do grupo devem estar também, né? Por exemplo, só para finalizar, Reginaldo, desculpa o tempo aí, questões relativas aos municípios. Então, você tem um argumento que é impactante, porque você vai dizer, os 412 maiores municípios são responsáveis por 3/4 do PIB. E todos esses municípios vão perder, 3/4 da população brasileira, perdão,
né? E do PIB também, possivelmente, eles representarão uma grande quantidade do PIB também. Você deve saber melhor que eu, deve ser, administrou Campinas, que é uma cidade típica, né? E tal. Então, temos que levar em conta essas questões todas. Então, eu queria que a gente pudesse transformar um pouco essas questões. Como eu te falei, o que é administração tributária? Eu pensava em administração tributária, finalizar, Reginaldo, a seguinte questão: a administração tributária tem a ver com receita também, né? Receita federal. Certo? Falar em reforma, sem discutir desonerações, incentivos e mais, sonegação, elisão e evasão fiscal, também não é reforma, porque se perde muito dinheiro que vaza pelo ralo, mas ninguém fala. Ninguém fala, entendeu? E essa é uma questão, porque vai ter uma grande resistência aí. Mas isso é obrigação de cidadão, pagar os impostos. Se está na lei, pagar os impostos. E tal, como o cidadão é descontado na fonte aí e tal, os que são empresários têm outra. Então, eu queria que a gente pudesse dar uma desdobrada, eu vou fazer sugestões, Aguinaldo, tá? Claro. Para que a gente também tenha nomes. Por exemplo, eu anotei alguns nomes que você passou, eu anotei que alguns são de um campo que eu já conheço, que eu leio nos jornais. O Maílson da Nógua, eu estou cansado de ver, entendeu? Entende? O outro que escreve na Folha de São Paulo, que você citou, o Pessoa, também, a Vanessa Canado, se eu não me engano, era emissária do Paulo Guedes na discussão da reforma tributária passada. Então, são nomes já muito conhecidos. O que eu estou falando? Eu quero colocar o contraditório aqui. Claro. Eu quero colocar um contra o outro aqui. Contraditório. Eu quero ver o contraditório, entende? Porque aí eu vou botar o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, para ele fazer o contraponto com uma visão de reforma tributária solidária e assim por diante. Então, queria ver qual é o tempo que eu tenho para apresentar desdobramentos para a gente poder enriquecer esse plano de trabalho. Obrigado, Reginaldo.